Antes de mais, gostaria de vos saudar e pedir desculpa por não poder marcar presença entre vós, que muito me agradaria, mas por circunstâncias que apenas em parte me são alheias, tal não me foi possível. Devo à comissão organizadora, à qual encarecidamente agradeço, a possibilidade de poder colaborar na vossa conferência, o que muito me apraz, dada a possibilidade de também poder prestar homenagem ao grande revolucionário que foi Samora. Mas dado que apenas podem contar com a presente gravação, se por acaso a minha apresentação vos suscitar questões, sintam-se à vontade para entrar em contacto comigo, creio que o meu contacto acompanhará o livre resumo da conferência. Bom, não vos tomando mais tempo, avancemos. É o processo que a Comuna de Paris inaugura em 1871 que vem dar corpo à proposta marxista de democracia. O que não quer dizer que não houvesse já uma proposta, mas é aí que se apura a questão da transição. Para que melhor possamos compreender esta questão, teremos de percorrer as pistas da concepção materialista da história, uma vez que são momentos necessários de um percurso como o que é proposto e se pode anunciar na seguinte questão. Nos 145 anos da Comuna de Paris, que tipo de transição se pode ainda esperar? É esta questão que procuraremos dar uma resposta dentro do que é possível, face ao espaço de que dispomos e à vastidão da reflexão marxista sobre o tema. Por fim, aproveitando a dedicatória da conferência à memória de Samora Machel, procurar-se-á, a breve trecho, cruzar os contributos marxistas a propósito da Comuna de Paris, do Estado e da democracia, constantes no folheto de Marx, A Guerra Civil em França, mas não apenas, com o célebre texto de Samora, Estabelecer o Poder Popular para Servir as Massas, de 1974. Por agora, saltemos por cima de algumas notas de contextualização do evento histórico, contamos poder abordá-las no texto a ser disponibilizado. Sendo assim, começaria pela luta de classes. Marx, além de tomar partido pelas classes dominadas, as que são realmente produtoras, considera que o que conseguiu trazer de novo foi demonstrar que a existência das classes está apenas ligada a determinadas fases do desenvolvimento histórico da produção. Considerava que as classes não são uma questão de opção ou uma enviesada maneira de olhar a sociedade. O seu fundamento era real, era na sua base económica que o encontrava. Mas é preciso saber que tipo de concepção económica é marxista. É, pois, preciso saber como é que se relacionam as classes, a expropriada e a apropriadora, a dominada e a dominadora. A questão fundamental encontrava-se nos meios de produção do próprio viver humano. Se o ser humano precisa se alimentar, vestir, abrigar, etc., precisa de produzir essas condições, precisa dos meios para as produzir. E é quando estes meios são apropriados privadamente que se dá a divisão social em classes. Passa a haver quem produza e quem vive à conta do que os outros produzem. Parte-se de um certo desenvolvimento da divisão do trabalho para se chegar finalmente à divisão social entre classes. Marx dirá no seu folheto, e passo a citar, a Comuna pretendia, precisamente, abolir essa propriedade de classe que faz do trabalho de muitos a riqueza de poucos. Ela, a Comuna, visava a expropriação dos expropriadores. Queria fazer da propriedade individual uma verdade ao transformar os meios de produção, terra e capital. Fim de citação. Aqui se encontrará a contradição fundamental do capitalismo. A propriedade privada, tido por uma minoria e produzido por uma imensa maioria de produtores, de facto os expropriados. Passemos então à questão da revolução. Pois se existem classes antagónicas, esta questão não será de sumenos. Visto que uma classe não pode fazer o trabalho da outra, ambas têm interesses de classe diferentes. No mesmo sentido, Marx fala repetidamente ao longo do folheto do povo armado ou da capacidade para tal. Por exemplo, a Paris trabalhadora armada era uma das principais condições para a sua sublevação. Contudo, a revolução não tem de ser sempre de armas na mão ou eminentemente violenta. Em última instância, também se pode desenvolver por via eleitoral. Não obstante, apenas pode ser considerada a revolução se prosseguir com a transformação das relações sociais e económicas, isto é, a apropriação social dos meios de produção, mas não só. A questão da revolução estará diretamente ligada à questão do Estado. De outro modo, por que motivo fazer a revolução? Ou uma revolução? Não é por acaso que uma revolução sempre se apodera e ou transforma o aparelho do Estado. Como Marx refere numa passagem, e Engels vem a reforçar na introdução ao próprio folheto em 1891, o Estado é fruto de divisão simples do trabalho e passa ao longo do seu desenvolvimento de servidor a senhor, ou pelo menos dominado pelos senhores. O Estado é um instrumento de repressão de uma classe por outra. De alguma maneira teria de ser concebida para se gerir os instrumentos de repressão, desde o exército à polícia, e até, de certo modo, a burocracia, com vista à repressão de uma classe sobre outra. Daí a questão fundamental não se tratar somente de tomar o poder do Estado como este é encontrado. Ora, dizem-nos os revolucionários alemães
Foi graças à Comuna de Paris, e passo a citar, na qual pela primeira vez o proletariado teve o poder político durante 2 meses, que o programa do Manifesto do Partido Comunista está hoje, num passo ou noutro, antiquado. A Comuna, nomeadamente, forneceu a prova de que a classe operária não pode simplesmente tomar posse da máquina do Estado, que encontra montada, e pô-la em movimento para os seus objetivos próprios. Fim de citação. Esta questão é tão importante que esta passagem trata-se da única correção, além de algumas questões circunscritas à época, que Marx e Engels acharam dever fazer no Manifesto. Assinalaram no seu prefácio de 1872, pouco depois da Comuna. Mas se não se tratava da classe dominada, mais precisamente do proletariado, se apoderar simplesmente do poder do Estado, ou até de o quebrar e por aí se ficar, então do que se tratava? O colocar no lugar da velha máquina quebrada. Eis-nos finalmente chegados à última tese da concepção materialista da história, com vista ao nosso efeito, a ditadura do proletariado. Segundo ele, Engels, tal teria sido a Comuna de Paris. Marx afirmava que a luta de classes conduz à ditadura do proletariado, bem como esta mesma ditadura constitui a transição para a superação de todas as classes e para uma sociedade sem classes. O revolucionário alemão apenas voltou a falar de transição a quando da Comuna, para ser uma ideia do quão importante foi esta experiência histórica. Porém, é na crítica do programa de Gotha, já em 1875, 4 anos depois da Comuna e do folheto que temos como base, que Marx escreve uma das suas passagens mais conhecidas acerca da necessidade de um período de transição e aponta qual deve ser. E passo a citar: entre a sociedade capitalista e a comunista, situa-se o período de transformação revolucionária de uma na outra. A ele corresponde também um período político de transição, cujo estado não pode ser senão a ditadura revolucionária do proletariado. Fim de citação. Como já vimos, não basta ao proletariado tornar-se classe dominante, pois não interessa quem domina, mas a própria questão da dominação. Se o Estado é um instrumento de repressão da classe dominante sobre a dominada, é preciso quebrar o Estado, é preciso terminar com ele, pois enquanto houver Estado, este será sempre uma ditadura. Logo após a Revolução, o proletariado deverá instaurar a ditadura do proletariado, que é uma ditadura, como dizia, porque ainda existe o Estado, do qual se apoderou, mas passou do domínio de uma minoria para a maioria, o que já faz toda a diferença, muito diferente do Estado anterior. E é neste período que a transição para o socialismo se pode apressar. Por isso, à questão o colocar no lugar do velho e quebrado Estado, a Comuna veio dar a sua resposta. O Estado é um instrumento decisivo para a transição de uma sociedade para a outra. Mas lembremos agora, novamente, a questão a que nos propusemos dar resposta, logo de início. Nos 145 anos da Comuna de Paris, que tipo de transição se pode ainda esperar? Digamos que apenas uma que tenha em conta a emancipação da classe dominada, que tanta gente se tem esforçado por escamotear, seja conciliando-a ou procurando conciliá-la com a classe dominante, ou mesmo avançando a não existência de classes. A proposta marxista de democracia, de transição, persistirá então enquanto existir uma classe dominada. O que está em causa é a questão do poder da classe produtora em lugar dos que vivem do que os outros produzem. Mas tudo isto deve ser pensado tendo em consideração as relações sociais à escala global. Agora, com vista a concluir, eis-nos chegados finalmente ao prometido, não é? A cotejar o que vem sendo dito com o texto de Samora Machel. Mas com isto não creiam encontrar aqui algum especialista em Samora, e ainda menos na vossa história. Não obstante, foi um feliz acontecimento cruzar a vossa experiência revolucionária com os ensinamentos da Comuna. Prometo, eventualmente, vir a aprofundar mais estes textos do próprio Samora. Mas vejamos por agora como Samora se tem na questão do poder. Por exemplo, coloca-o da seguinte maneira, e vou passar a citar: ao abordarmos esta questão crucial, estaremos em condições de compreender a razão porque o conflito entre nós e o inimigo é de tal maneira antagónico que só a guerra o pode resolver. Com efeito, a edificação do poder popular, que exprime a subida ao poder de uma nova classe, só é possível quando a classe anterior e o seu poder são derrubados. É ao assumirmos esta noção que estamos em condições de verificar a impossibilidade de conciliar os nossos interesses com os do inimigo, através de pretensas autonomias ou de independências que salvaguardam a essência do Estado colonial capitalista. Fim de citação. Então, curta passagem, podemos encontrar pelo menos 3 ideias fundamentais que repercutem ao longo da nossa apresentação. Primeira, a via para a transformação efetiva do poder deve ser revolucionária e, no caso, assumir a forma de uma guerra entre o povo colonizado e o colonizador. Segundo, o poder anterior deveria ser derrubado, quebrado, podemos acrescentar,
sendo impossível qualquer passagem pacífica ou gradual de um para o outro. E em terceiro, o poder anterior e o novo eram inconciliáveis, pois exprimiam conteúdos de classe diferentes. Não se tratava de forma alguma de substituir o poder colonial, segundo Samora Machel, capitalista português, por um poder capitalista amoçambicado, e a expressão é dele, ou africanizado. O poder deveria estar nas mãos do povo produtor. Este deveria transformar o poder, uma vez que o poder, o Estado, não são instrumentos técnicos e neutros, mas sim armas utilizadas pelas classes exploradas contra as massas exploradas. Aliás, pelas classes exploradoras contra as massas exploradas, como alertava o próprio Samora, que, como bom aluno dos ensinamentos da Comuna e da análise marxista, vai acrescentar, passo a citar novamente, não podemos fundar um Estado popular, com as suas leis e a sua máquina administrativa, a partir de um Estado cujas leis, cuja máquina administrativa foi inteiramente concebida pelos exploradores para os servir. Fim de citação. Alguma coisa nova deve ser colocada no seu lugar após o seu derrubo. Samora apontava o que de novo deveria ser colocado no lugar de um Estado derrubado revolucionariamente, e tal viria expresso na palavra de ordem com que terminava o referido texto: de marcar o nosso poder do poder do inimigo, estabelecer o poder popular para servir as massas. Queremos assim poder afirmar encontrar-se aqui uma adaptação da proposta de democracia marxista, de transição, isto é, de ditadura do proletariado, apesar desta expressão hoje em dia estar tão mal ajuizada. Pois o que está em causa é sempre a questão do poder da classe produtora em lugar dos que vivem do que os outros produzem. A ditadura do proletariado não se trata de uma substituição de poder em lugar da ditadura da burguesia. Ora ditas tu, ora dito eu. Não. Trata-se de algo que é muito mais do que isso. Embora possamos olhar a história recente e descrever isso mesmo. O próprio Samora dá exemplos de países que hoje não existem ou já abandonaram a sua experiência de socialismo real. Mas como o próprio Samora refere a dada passagem, passo a citar, o poder dos exploradores tem centenas de milhares de anos de experiência, enquanto o nosso poder é jovem e ao mesmo tempo tem de resolver os problemas que o povo milenário dos exploradores nunca conseguiu. O poder novo não é uma coisa abstrata. O poder novo somos nós, com as nossas insuficiências, quem tem de o exercer. Fim de citação. Quer dizer, não se poderia estar à espera de acertar à primeira, muito a fazer e a aprender com os erros do passado, mas também com tudo o que terá corrido bem. De qualquer maneira, a experiência de poder das classes dominadas não deve ser esquecida e tida simplesmente como ultrapassada. Enfim, apenas as massas populares, produtoras, se podem servir a elas mesmas, pois não devem esperar grande serviço de outra classe. Bom, muito obrigado pela vossa atenção, aqui me despeço, e votos de uma restante boa conferência.